Eu sou o Bruno, eu sou egresso aqui da UF, trabalho há 5 anos na Rede Accor e já vivo na hotelaria há mais de 10 anos. Eu queria falar com vocês exatamente sobre as boas práticas na hotelaria, certo? Esse daqui são algumas telas do Opera que eu trouxe para vocês. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o Opera, muitos não, mas já ouviram falar do Opera porque todo mundo fala muito bem desse sistema operacional. Essa seria a tela inicial, depois que eu já coloquei a minha senha, aí eu uso a opção de PMS para eu conseguir gerenciar as informações que eu preciso do hotel. Aí abre em seguida essa tela, que eu consigo fazer várias funções nela. Normalmente eu utilizo as opções de front desk, porque vai ser a que vai me dar as opções do hóspede in-house, ou das reservas futuras. Então, quando o hóspede ele chega para fazer o seu check-in, eu vou na opção Arrivals e vai me abrir uma outra janela em que eu vou ter a lista de todos os hóspedes que vão entrar no hotel naquele dia, faço o sorte pelo nome dele, encontro ele, começo a preencher o cadastro e dou o check-in no sistema. Eu consigo consultar os hóspedes in-house. Ligou uma pessoa, eu gostaria de falar com meu marido João, pode passar o telefone, pode me passar para ele? Vocês podem? Por quê? Segurança, antiético. Vai que o João tá com a Mariazinha no quarto. Ou com o Pedrinho, não sei. Então, o que acontece? A partir do momento que o hóspede ele entra no nosso hotel, a gente tem responsabilidade com os dados do hóspede. A gente nunca pode compartilhar com pessoas externas ao hotel informações sobre os hóspedes. Mas ela é esposa dele, Bruno. Ela está dizendo que é esposa. Sim, se ela é esposa dele, ela tem o telefone dele. O máximo que eu posso fazer nesse tipo de situação é, eu vou pegar as informações dela, depois eu vou falar para o hóspede, olha, fulana de tal ligou, o senhor pode retornar a ligação para ela? Agora, eu posso transferir a ligação se ela me der um número de informações suficiente para eu saber que ela é realmente quem ela está falando e que ela sabe que ele realmente está aqui. Ela não está jogando perdido para ver onde é que o marido está. Então, ela me confirmar o nome e o número do apartamento que ele está, para mim é o suficiente para saber que ela sabe que ele está aqui. Aqui, essa já é a tela do Arrivals. Eu limpei aqui os nomes dos hóspedes, mas normalmente eles estão aqui em ordem alfabética por sobrenome, isso já é um padrão internacional. Quando eu vou fazer o sorte, eu coloco aqui na parte de cima o nome ou sobrenome, certo? Eu tenho também a opção para verificar pelo número do programa de fidelidade, número de reservas ou código de letras da reserva, também tem essa possibilidade de fazer o sorte. Então eu vou clicar na reserva que eu quero e vou começar a preencher os dados. Nessa coluna que está escrito Room Type, eu estou mostrando as categorias que eu tenho no meu hotel, que foi feita a reserva. Então eu já sei aqui que eu tenho uma reserva TWB, é uma reserva Twin, 2 camas de solteiro. Olha que coisa legal, uma Twin com uma pessoa só. Eu tenho o Cab, que seria o Queen Bed. Eu tenho o DBC, que é o apartamento que eu tenho adaptado. Eu tenho outras categorias no meu hotel, mas basicamente são essas. A data de chegada é a data de partida. E aqui eu tenho os status das reservas. Eu tenho GCO, são siglas do próprio Opera. GCO, que é a garantia de cartão online. Tem o GCC, que é a garantia de cartão de crédito. E esse GRD estava como warrant, são garantidas. Aí pode ser o fechamento em nota única, enfim. Cada hotel normalmente gerencia isso do modo mais adequado. Tem as non, que são as não garantidas, enfim. E tem as de pagamento online. Aqui já tem a tela do hóspede. Eu tirei alguns dados, mas aqui eu consigo ver o valor da tarifa da diária do hóspede, se ele vem por alguma agência, alguma companhia, o saldo que está no momento na conta do hóspede, certo? Nesse caso aqui,
ele era uma reserva que ainda não tinha dado entrada. Mas você tem um saldo aqui, um saldo negativo. Ué, ele já está entrando com débito? Eu vou explicar, porque ele era um no-show. Então já tinha rodada diária no-show, então ele já ia entrar em débito mesmo. Mas normalmente essa tela aqui estaria zerada. Eu tenho comments que vêm com as informações, tipo, por exemplo, nesse caso desse jornalista, ele está num TWB, mas eu tenho comments aqui, juntar camas. Porque os meus apartamentos no meu hotel, eles são, os apartamentos twin, que são de camas solteiras, eles são conversíveis. Então as duas camas, elas conseguem formar uma cama francesa. Então eu tinha essa informação, o que eu faço de manhã? Quando eu vou passar para a governança dos apartamentos que eu preciso, eu vou falar, eu preciso de tantos twins com cama francesa. E ela vai me passar esses apartamentos já com essa cama de casal. Falando da interdependência dos departamentos. Se ela não fizer a cama francesa, bagunça a minha vida. Aí eu tenho o senhor Bruno dos Santos André também. Essa daqui é a ficha do hóspede. Que eu peguei a minha porque sim, eu já tive que dormir no meu hotel, a questão de trabalho, então eu também sou registrado. Então você vai preencher o sobrenome, o nome, sexo, a nacionalidade, CPF, RG, enfim, todos os dados do hóspede. Aqui o interessante que eu digo para vocês, da questão do last name, porque a gente tem um pouco de divergência disso, principalmente nos documentos brasileiros, quando você vai ver passaporte, que você tem surname e first name. Aí às vezes você tem mais de 2 palavras. Normalmente quando a gente trabalha com ópera, a gente convenciona de no last name só colocar a última palavra. Mesmo no sobrenome, o último sobrenome do cara seja Boa Morte. Sim, eu tive um hóspede com sobrenome Boa Morte. Aí eu só podia botar o Morte, por quê? Convenciona, porque como o sistema ele é todo integrado, ele precisa ser fácil acesso para o acesso do hóspede à internet Wi-Fi. Então, o meu hotel, você entra na rede Novo Hotel, aí abre uma página de cadastro, ele vai preencher o cadastro com o último sobrenome e o número do apartamento para ele ter acesso à internet. Então, se ele bota 2 sobrenomes, ou bota acento, dificulta para ele acessar a internet, porque vai sempre dar conflito. Então, convencionou-se no meu hotel sempre ficar o último sobrenome. O Fonseca Filho fica filho. Filho. Vai ser filho. E isso daí você vai preenchendo em 2 minutos. Ah, essa tela aqui é muito interessante. Essa tela é de um comando que a gente usa no Opera direto na recepção, que é o Shift F3. Porque ela vai te dar o raio-x no momento do hotel. Tipo, eu tenho no meu hotel 134 apartamentos. Desses 134, eu tenho um que está out of order, que ele não está sendo utilizado porque ele está com algum problema sério. A manutenção não vai conseguir resolver o problema dele, então ele está fora de ordem e ele não está sendo aberto para venda. Aqui eu tenho os meus apartamentos que estão em stay over, ou seja, eles não entraram hoje e nem vão sair hoje. Eles estão em trânsito no hotel. As saídas, aí eu tenho as esperadas e as atuais. Nesse horário que eu tirei, eu já tinha tido todos os meus check-outs do dia, que eram previstos 17. Aí eu tenho as chegadas que estão sendo esperadas e as chegadas que foram feitas até aquele momento. Então, quando começou o dia, eu tinha 28 reservas para entrarem. Já entraram 6, ainda faltam 22. Aqui eu já vou ter algumas informações. Esse dia o hotel estava lindo, a gente ia fechar 100%. Aí vê quanto que você vai ter de receita em todos os apartamentos e quanto que seria a receita de cada apartamento individual. Qual é o nome desse indicador? Ninguém arrisca? Diária média. Certo? E aqui, ó, na questão do housekeeping, eu vou ver todos os meus apartamentos que estão vagos e ocupados e como eles estão.
se eles já foram inspecionados. Por quê? Não basta a camareira ir lá limpar. O supervisor de andar depois vai passar lá com a sua luvinha branca para ver se está tudo limpinho, se está tudo certo, se está tudo no lugar, aí vai para o inspecionado. O clean no meu hotel, aliás, no geral a camareira limpou, ela vai colocar como clean, depois o supervisor de andar vai mudar para inspect depois da supervisão. No meu hotel convencionou-se a colocar nos apartamentos como clean os twins que são cama francesa, eles vão aparecer para mim como clean, ou os apartamentos família com o sofá-cama já aberto. Então, aí se ele estiver em clean, eu estou seguro que ele está do jeito que ele tem que estar para o hóspede entrar. Se ele estiver aparecendo para mim como expected, eu não deixo o hóspede subir até eu verificar como é que ele está. Os sujos, imediatamente quando você dá o check-out no hóspede, o Opera, ele reconhece o apartamento como sujo, então ele vai marcar o apartamento como sujo. Ou você também pode colocar manualmente ele como sujo, para não vender, porque você não consegue fazer o check-in no apartamento como sujo. Ele não vai te deixar. E o pick-up é quando, lá no meu hotel, quando a gente tem algum problema de manutenção, tipo a cortina caiu. Eu vou colocar ele como pick-up até resolver aquela pendência da manutenção. Se for mais prolongado, ele vai para a hora of order, mas se for resolvido no dia, vai ficar em pick-up. E a gente olha isso daí o dia inteiro. Até porque o restaurante ele vai me ligar no final da tarde perguntando: Bruno, quantos cafés da manhã amanhã? Eu já vou saber que eu tenho previsão de 166 hóspedes, então o restaurante ele vai se preparar para café da manhã para 166 pessoas. Outro departamento que a gente também passa informações. E esse daqui, essa é uma outra tela de comando, que é a Ctrl F2, que eu vou verificar a minha disponibilidade no dia. Então, nesse dia em questão, que foi aquele que eu tirei o print, eu tenho tudo zerado. Eu não tenho disponibilidade em nenhuma categoria. Ah, Bruno, mas isso daqui é -1. Foi um bloqueio que a gente colocou. Mas isso daqui, se não fosse isso, seria uma palavra que não se pronuncia. Que acontece. E a gente vai observando isso porque muitas das vezes a pessoa quer... A agência liga pra gente de noite, tem disponibilidade para tal dia? Você vê quantos apartamentos você tem disponível e já passa. Ó, tenho disponibilidade, pode mandar solicitação e reserva te responde amanhã. Aí eu tirei os conceitos do site da Omnibus sobre a questão de recepção, que expressam muito do nosso trabalho. Que recepcionista do hotel é uma figura mais importante quando pensamos em hospedagem. Uma das figuras mais importantes. É o profissional que fará o primeiro e o último contato do cliente quando a gente fala assim, estar no hotel. Não o período pré-venda. E dar todo o suporte necessário durante essa estada, que é verdade. Todo momento a gente sabe o que está acontecendo com o hóspede. Quem vem ver esse hóspede, o que esse hóspede veio fazer, se ele veio a lazer, se ele veio a trabalho, a gente sabe da vida dele. Ele confia a vida dele pra gente. Por estarem presentes em todas as etapas de hospedagem do viajante, eles carregam também a marca do seu negócio. Então, você, querendo que de uma forma meio que subjetiva, você vai assumindo a política de sua empresa. Eu, por exemplo, eu não me imagino hoje em dia trabalhando em outra rede que não seja a Accor. Ela atende tudo que eu acredito que seja, que eu tomo como verdade. Não que eu estou dizendo que as outras não tenham, mas eu me encontrei na Accor. Eu sou muito feliz lá. Poderia ganhar mais? Poderia. Poderia ter menos trabalho? Poderia também. Mas eu estou feliz. Pelo fato dos recepcionistas lidarem diariamente com problemas fora do roteiro e que precisam ser respondidas de forma ágil e atenciosa, ter inteligência emocional para lidar com conflitos e situações que exigem urgência é crucial. Pois é. O telefonema esquisito, o computador na cara, o excremento, a simpatia de alguns hóspedes, sempre a gente vai lidar. E a gente vai aprendendo pouco a pouco a lidar com esse tipo de situação, contornar de forma positiva e até
também dá um pouco de educação a alguns hóspedes que vêm falar com você e não falam nem bom dia. A gente ensina. A todo momento. Toda hora. Bem, eu falei muito disso daí durante a fala. Temos check-ins diferenciados que são, por exemplo, questão de menores, observar a documentação dos pets. Adoro pets. Adoro. Sério. Não estou sendo irônico, não. Gosto bastante deles. Inclusive tem uns que seriam ótimos recepcionistas também. Mas você tem que ter atenção, porque se ele vai se hospedar, ele tem que estar com a documentação em dia, até para ele não causar nenhum tipo de acidente. Não é todo tipo de animal que você pode receber no hotel. Tipo, eu tive um colega aqui da UF que trabalhava no hotel que ele aceitou um falcão. Ele estava tão no automático fazendo check-in, sem olhar. Foi o Rodrigo. Não, foi o Lucas. Ele estava tão assoberbado. Vocês já ouviram falar essa história do falcão? Que ele fala com orgulho dessa história. Que quando ele terminou de fazer o check-in, sabia que tinha um pet, pegou a carteira de vacinação, tudo bem. Aí de repente o bichinho faz... Aí que ele olhou e viu que era o falcão. E eu tive um outro colega também, que assim, meu hotel ele só aceita pet de pequeno porte. Cão ou gato de até 15 quilos. Então, tem todas umas questões estruturais por conta disso. Ele me aceitou um pastor alemão de 26 quilos e colocou no meu andar executivo. E assim, eu tive que ficar 4 dias com o apartamento fechado em Auroforde porque era um cheiro de cachorro que não saía do quarto. Então são esses tipos de situações que a gente tem que lidar. Tipo, dá pra passar, deixa. Não, tem consequência, gente. Consequência. Inclusive do falcão. Se o falcão sai pela janela, aí eu não sei, né? O ambiente ele não conhece. Será que ele vai saber o caminho? Tem um barulho que eles fazem pra voltar. Eu acho que tem fofaria, provavelmente para ter um legalizado assim, ou era alguém que treina com, ou ser um shake. Sim. Mas eles treinam. Sim, é treinado, eles têm que ter todo um treino, eles usam Tem vários capinha. vídeos no escritório, galera. Mas enfim, na Rede Acor, a gente recebe as orientações da sede de São Paulo e eles determinaram a questão dos cães e gatos. Antigamente nem gato podia, só podia cachorro. Aí fala assim, mas por que não gato? Primeiro porque, de forma prática, os gatos eles transmitem mais doenças que os cachorros. Segundo, que os gatos são mais independentes que os cachorros. Então, se você deixa uma janela aberta, não vai ter problema com o cachorro. Agora, o gato ele sai pela janela. O gato se pendura nas cortinas. Cachorro não faz isso. Então, tem todo um estudo, tem toda uma temática, tem toda uma polêmica quanto a que animal pode aceitar. Eu já atendi ligação de uma pessoa perguntando sobre a hospedagem da sua jiboia de estimação. Deus que me livre. Mas fica trancada. Mas eu tenho fobia, esse bicho não consigo nem olhar. Fica trancada se ficar, se o dono deixar, né? O dono nunca deixa. Nunca deixa. Eu tinha uma cobra também, nunca deixava. Não. Aí o que acontece? Não sei em todos os hotéis. No hotel a pessoa ela é responsável de todas as coisas do cachorrinho. Comedouro, bebedouro, a gente tem para empréstimo. Caminha, mas a pessoa ela tem que se responsabilizar em trazer esses itens. E a alimentação também. Até porque a gente não pode, por exemplo, esquentar comida de cachorro no hotel. Por quê? Contaminação cruzada. A interdependência dos departamentos. São coisas que a gente precisa saber. Até porque a gente chega o tutor lá com a comidinha, você quer ajudar, fala que pode, aí depois você tem uma contaminação generalizada, todo mundo com diarreia no hotel e a culpa foi sua porque você só quis tentar ajudar o hóspede. Então tem coisas que dá e tem coisas que não dá para fazer. Mas a gente só vai saber disso se a gente tiver na cabeça, antes de tomar qualquer iniciativa,
verificar com a minha gestão. Meu gestor Sim, direto se eu sim. posso, se eu não posso fazer. Visitante. Aí nisso a gente fala da questão de exploração sexual. Existe uma diferença muito grande em questão de legislação de exploração sexual e prostituição. Prostituição não é crime no Brasil, agora exploração sexual é. Então, se um hóspede chega e pergunta se você tem algum telefone, se conhece alguém, não sei o quê, não, você não sabe. Ah, eu te dou um dinheirinho para você me apresentar tal. Não, é muito sério. Agora, se o hóspede ele chegou com uma garota, um garoto de programa, o visitante preencheu a ficha de visitante corretamente, não teve nenhum tipo de problema, é maior de idade, é botar NB na ficha de visitante e deixar o barco correr. Não é cobrada taxa ou é cobrada no IPS? No meu hotel a gente cobra taxa se a pessoa for pernoitar. Se a pessoa não for pernoitar, é o visitante. Qual é o valor da taxa? Lá seria o equivalente a R$100 mais 5% de imposto sobre serviço com o café da manhã. Perfeito. Aí um tópico que levaria anos para se falar, que nunca se esgota, é a auditoria noturna, porque é o recepcionista sozinho no hotel, respondendo pelo hotel, por todos os BOs que acontecem e ainda fazendo todas as rotinas de relatório e tudo o que acontece. É muito legal, passei mais de um ano na auditoria, eu acho uma experiência super válida, exigente, mas te dá muita responsabilidade, te dá uma visão muito global do produto. Ninguém conhece o hotel melhor do que um auditor. Então, quando chega uma reunião geral, aí o gerente geral fala, gente, a gente está com prejuízo, não sei o que, está com muito gasto. A gente vê o auditor assim, a gente sabe que não está tendo prejuízo não, porque ele tem acesso aos documentos, ele sabe o que acontece. E é cargo de confiança. Sim. Porque você está sozinho com o hotel, você responde pelo hotel. E quem tem que ter treinamento de prevenção de incêndio, gestão de crise, saber o que acontece, onde é que é o ponto de encontro do hotel, localização de extintores, localização de saídas de incêndio, responder aos chamados do alarme de incêndio que ele toca de madrugada porque o hóspede resolveu confraternizar com Bob Marley de madrugada no apartamento. Também. Então, tipo, você liga, você sabe que o hóspede tá lá no seu This is love, você sabe que ele tá lá e você liga pro hóspede, senhor, meu alarme de fumaça ele tocou, pode ter sido que o senhor tenha tomado banho, o vapor tenha acionado ele, tá tudo bem no apartamento? Tá ótimo. Tudo bem, desculpa aí. Sério, acontece essas coisas. E as situações de crise já passei por diversas. Hóspede pelado na recepção de madrugada, porque se trancou do lado de fora. O que ele estava fazendo pelado do lado de fora do apartamento? Eu não sei. A primeira vez que aconteceu, eu confesso, eu gelei. Porque o hóspede chegou lá, aí eu fiquei assim. Aí o recepcionista estava comigo na hora, ele foi dentro do maleiro que a gente tem, essas coisas que eu falei pra vocês, lençol e tudo, pegou um lençol e tapou ele. Aí eu destravei na hora. Mas também foi a única vez, que depois das outras vezes que aconteceu, eu sabia o que fazer. Óbito no hotel. Na primeira semana do Hotel Botafogo que eu cheguei lá, foi onde eu cheguei para trabalhar de tarde e tal. Todo mundo com umas caras assim, bem brancos. Eu, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Ele fala, o Rodrigo foi fazer a prevista no apartamento e encontrou o hóspede morto. A prevista deu meio-dia, horário de saída, ninguém saiu. Você tenta ligar para o apartamento, ninguém responde, você vai lá tocar 3 vezes, recepção, e você olha para ver se a pessoa saiu mesmo. Ele olhou, a pessoa tinha saído, não fisicamente, saiu espiritualmente. Aí o pessoal, ai meu Deus, gente, no Apache diz o que faz. O Apache é o manual de crises da Rede Acor. Então lá tinha os contatos, o que a gente tinha que fazer e tal.
e contato com familiares e tudo mais, eu tiro isso de boa. Na época de navio de cruzeiro eu fui oficial de imigração, então me dei vários óbitos. Pra mim é super tranquilo. Inclusive documentação de criança, porque pai e mãe, eles sabem tentar muitas das vezes pegar o recepcionista no seu emocional, com a sua vontade de ser empático. Mas lei é lei. E eles tentam. Ai, mas você não tá vendo que a minha cara... Sim, senhora, só que o negócio é o seguinte. Rio de Janeiro é rota de tráfico de crianças. Eu sei que é filho da senhora, mas o Juizado da Infância e da Juventude faz diligências de madrugada e eu preciso dessa documentação anexada. Sinto muito. Ah, mas não tem como eu pegar. Não, mas eu vou dar... Tudo tem jeito. Vou dar para a senhora o endereço do plantão judiciário, o juiz ele vai expedir uma ordem para a senhora poder se hospedar com o seu filho sem documento. Pronto. Tudo tem resolução. Às vezes não é cômoda do jeito que eles querem, mas é pedagógico também, que aprende a sair com criança e levar documento. Com certeza. E que carteirinha de colégio, plano de saúde não é documento de criança. E essa é a minha turminha. Conheço um moço ali do outro lado. Qual? O de barba do outro lado ali, ó. Eu? Não, tem você e do outro lado. Ah, Foi nosso o Rodrigo? aluno, o Rodrigo. Meu chefinho. Eu falei. É o meu chefinho. Ele que me treinou quando eu entrei no Nova América. E eu fui padrinho de casamento dele. Muito bem. Ele é meu supervisor agora. Essa na frente é a Jaqueline, que é a coordenadora de recepção. Esse dia a gente tinha ido para o restaurante porque a gente tinha ganhado um prêmio da rede, porque nós fomos o terceiro hotel a nível Brasil em entrega de welcome drink para os hóspedes, que é considerado soft benefit. E aquele troféuzinho na mesa foi o troféu que a gente ganhou, que eu fui em São Paulo para recebê-lo. E fui na melhor festa da minha vida. Muito bom. Foi muito bom. E fui lá e quem tocou na festa foi o Bochecha. A pessoa sai de São Gonçalo para ver um Gonçalo em São Paulo. Muito bom, Bruno. Gente, muito obrigado. Gente, muito obrigado pelo tempo que vocês passaram comigo. Eu gostei bastante. Muito obrigado pela oportunidade.